Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula 6. Nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a abordagem neoclássica da administração, mas vamos focar especificamente nos contributos, a nível dessa abordagem para a departamentalização e para os tipos de organização que surgiram em decorrência dessa teoria. Vamos lá, vamos iniciar, portanto, com os tipos de organização. Vejam bem, a decorrência dessa teoria trouxe 3 tipos de organizações, de estruturas organizacionais que são interessantes a gente observar aqui. A primeira delas é a organização linear, que já existia também e foi, digamos assim, aperfeiçoada. Qual é a característica dessa estrutura piramidal que vocês podem ver aí do lado? A autoridade é linear ou única. Quando a gente fala linear, tem sentido de linha, e nesse caso vocês podem ver que quem está lá abaixo na pirâmide acaba respondendo a um supervisor específico, e esse supervisor responde ao hierárquico superior imediato, que nesse caso poderia ser ali o gerente ou mesmo o presidente, E portanto existem, por se tratar de uma organização linear, existem linhas formais de comunicação. O operário que está lá embaixo não se dirige diretamente ao CEO ou ao presidente, ele passa pelos níveis hierárquicos conforme ele responde à sua chefia imediata. Então, se ele encontra algum problema, por exemplo, no processo produtivo, ele não vai chegar lá para o dono da empresa e falar, ele vai falar para o responsável, para o supervisor imediato dele. E essa, portanto, é a linha formal de comunicação existente. O supervisor vai tentar resolver, se ele não conseguir resolver, ele passa, portanto, ao superior imediato dele, e assim sucessivamente dentro de toda essa cadeia ou essa estrutura linear de comando, tá? Obviamente que quando a gente fala em uma estrutura linear, a gente está falando em centralização da decisão. Afinal de contas, existe uma centralização no comando e, portanto, uma centralização também nas decisões, onde o CEO ou o presidente lá olha para a organização como um todo e decide a nível estratégico, E os gerentes e os supervisores a níveis intermediários e operacionais, digamos assim, trabalham para que as decisões sejam mais confluentes possíveis a essa centralização ou essas decisões que foram tomadas lá no topo. Então, basicamente, a gente parte por aqui, Aí tem um aspecto piramidal, porque como vocês podem olhar, lá em cima nós temos, na parte mais, digamos assim, de topo, nós temos o presidente, que é a presidência que é exercida por uma pessoa, aí nós temos os departamentos, nesse caso, que são estabelecidos aí por um nível um pouco mais alargado de opções, e temos aí os órgãos mais operacionais com um nível mais alargado de opções, portanto, formando uma estrutura piramidal, E, portanto, os princípios aqui que nós temos são da autoridade linear, portanto, responder diretamente a um determinado supervisor, superior. Temos também essa autoridade única ou unidade de comando, portanto, um subordinado responde diretamente a essa unidade de comando, a esse supervisor que é o único responsável por esse subordinado. A gente vai ver que na supervisão funcional ou na organização funcional, nós temos um operário respondendo para vários supervisores, que é aquele modelo que nós vimos lá da supervisão funcional em Taylor, Quais são as vantagens de nós termos, portanto, uma organização linear baseada nessas hierarquias que nós comentamos aqui? A estrutura ela é simples, e de fácil compreensão, porque você tem definido ali quais são os superiores e quem é responsável por o quê. Temos também uma clara delimitação das responsabilidades, que foi o que eu falei, cada supervisor cuida da sua área funcional, ali da sua área departamental ou setorial. Há também uma facilidade de implantação, no sentido de ser o quê? De ser uma hierarquia que, digamos, fica muito clara para quem está sendo subordinado no processo também, e isso facilita o processo de implantação dessa estrutura de organização linear, e é indicada para pequenas empresas, para empresas que estão começando, essa estrutura linear. Por quê? Porque quanto mais linear for essa estrutura, mais enrijecida e mais formal ela será. E, portanto, a gente sabe que as empresas na atualidade, elas precisam estar um pouco mais dinâmicas e flexíveis às atualizações que acontecem, aos
digamos assim, as várias variáveis que interferem na empresa, que nesse momento aqui dessa teoria ainda não estavam sendo consideradas, né? Porque aqui a organização ainda não é considerada um sistema aberto, que sofre influências de variáveis externas. Aqui ela é pensada simplesmente como um sistema fechado, algo que tudo que acontece dentro dela é o que importa. Lá fora é como se fosse um organismo isolado, onde nada penetrasse, né, nesse sentido. Aí as desvantagens desse tipo de organização. Estabilidade e constância das relações formais, como eu falei, né, essa formalidade, essa burocracia a nível estrutural, autoridade linear baseada no comando único e direto. Portanto, se você precisa resolver uma coisa e o comando único ou direto não está disponível, você acaba tendo problemas, né, para conseguir resolver aquela situação, aquela problemática que você precisa resolver. Ou seja, é um problema que causa outro problema, né? Exagero da função de chefia, ou seja, há uma personificação, ou digamos assim, uma grande valorização das funções de chefia, enquanto que, na verdade, são os operários que fazem o negócio acontecer, né? E os chefes são generalistas e não se especializam, né? No sentido de que eles acabam por gerenciar uma estrutura que às vezes tem vários departamentos, mas eles mesmos não têm conhecimento de quais são as atividades a fundo que são desenvolvidas dentro desses departamentos, né? E acaba também tendo um congestionamento das comunicações, que foi o que eu falei. Como a comunicação ela é muito, digamos assim, hierarquizada, você acaba não fluindo essa comunicação de cima para baixo com a mesma velocidade que fluiria se houvesse, portanto, uma organização mais, digamos, descentralizada, uma organização mais horizontal e não tão vertical como essa organização linear que a gente vê aqui, né? Além disso, as comunicações são indiretas e demoradas, que foi o que eu acabei de falar, né? Afinal de contas, a comunicação ela precisa ser ao superior imediato, e esse superior imediato leva... Se você precisa, às vezes, resolver uma situação que é departamental, lá num departamento de nível 2, e você está ali, por exemplo, num setor de nível 0. Quando você tiver algum problema, você tem que passar para o supervisor de nível 1 para que ele leve até o supervisor ou o departamento de nível 2, porque você não consegue comunicação direta. Então, portanto, temos aqui, tudo na administração tem seus lados positivos e tem também os seus lados negativos. E aqui a gente consegue perceber isso nitidamente quando a gente fala dessa organização linear. Na organização funcional, que nós já vimos lá em Taylor, né, a proposta aqui é que nós tenhamos, portanto, um supervisor funcional, que ele é responsável por uma determinada função, né? Portanto, a gente poderia usar os exemplos de corte e costura aqui, os operários tendo que desenvolver essas atividades de forma simultânea, né? E, portanto, quando o assunto fosse relacionado à costura, ele responderia a um supervisor, e quando o assunto fosse relacionado à corte, ele responderia a outro, né? Então, as características da organização funcional aqui nesse caso autoridade funcional ou dividida, portanto, a autoridade ela não é unificada no supervisor de corte nem no supervisor de costura, né? Nesse caso vai ser compartilhada, porque cada um dentro da sua área, portanto, vai responder pela supervisão de vários operários. Portanto, não há uma unidade de comando como a gente vê na organização linear, né? Portanto, há linhas diretas de comunicação entre o supervisor e o operário, né? E a ênfase na especialização, ou seja, naquela área específica da função, né? Quais são as vantagens? Proporciona o máximo de especialização, afinal de contas, cada supervisor fica responsável por uma função, né? E, portanto, por uma especialização, né, bastante, digamos assim, pontual do trabalho. Permite a melhor supervisão técnica possível, afinal de contas são áreas técnicas, né? Por exemplo, supervisão e corte, então você vai ter um controle maior porque você vai ficar responsável pelo corte e o teu colega que é supervisor da costura, e não do todo, vai ficar cada um responsável por aquela função. E, portanto, isso faz com que tanto o corte quanto a costura tenham, digamos assim, uma supervisão mais direta, e sendo essa função de supervisão mais direta ligada ao operário, você consegue, portanto, controlar melhor como que está saindo a qualidade da costura e a qualidade do corte
também. Por isso, é uma supervisão mais técnica, né? Permite um melhor controle técnico aí do resultado do corte e da costura, como um exemplo que a gente utilizou aqui. Também desenvolve comunicações diretas e sem intermediação. Por quê? Porque não há, portanto, uma intermediação aqui. Você fala diretamente com o supervisor que é responsável pelo corte ou pela costura. Já diferente, você precisa de um nível hierárquico superior na organização linear, você tem que conversar primeiro com o supervisor daquele departamento abaixo para encaminhar, né, a questão ou a situação que você identificou. Separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução, obviamente, né? Que ali nitidamente você vê os operários sendo responsáveis pela execução e supervisão e controle, ali os chefes de costura, os chefes de corte, como eu comentei com vocês, né? As desvantagens desse tipo de organização funcional, que é conhecida como organização por função, né? Diluição e consequente perda de autoridade de comando. Afinal de contas, tem 2 supervisores, né? Os 2 cuidam de uma área, mas, portanto, a chefia ali, a autoridade, ela é compartilhada. E aí fica aquela situação, né, de um querer competir com o outro também, né? Isso acaba trazendo, como está ali no quarto item de desvantagem, né, tendência à tensão e conflito dentro da organização, né? E por ser uma supervisão múltipla, ou seja, uma supervisão de 2 ou mais, a subordinação também vai ser múltipla. E aí, às vezes, você não gosta de um determinado supervisor, aí você vai falar com o outro, ele toma uma decisão e o outro não concorda com a decisão que você tomou, e essas questões acabam trazendo determinados problemas, né? E, portanto, há uma concorrência entre qual é o setor, qual é, digamos assim, a função que vai ter melhor desempenho, se é de corte ou de costura. Portanto, cria-se uma concorrência entre os especialistas no sentido de, digamos assim, fazer com que o trabalho seja melhor na área a qual ele está chefiando, que é a área que ele está cuidando. E, portanto, nem tudo são pérolas, né? Como a gente pode ver. Aí, em linhas gerais, essa organização funcional tem como princípio as funções, né? As funções que são desenvolvidas dentro da empresa. E a autoridade funcional, ela é dividida, né? Ou há uma variedade de comando, portanto, diferente da organização linear, onde a unidade de comando existe, né? Ou seja, há, portanto, uma pessoa que responde a um determinado supervisor, né? E esse supervisor chefia ou, digamos assim, controla as atividades de um determinado subordinado. Aqui não, aqui são vários supervisores que controlam as atividades de vários operários, tá certo? E, portanto, isso aqui leva a mais especialização, porque ele vai se especializar naquela função específica, como nós já falamos lá em Taylor, né? E quando a gente mescla a questão da organização de linha com o staff, né? Eu já falei sobre staff na aula passada, que é o pessoal de assessoria, aquele pessoal que presta, portanto, algum tipo de serviço para a empresa, seja um serviço assim mais operacional ou seja um serviço mais de ajuda no processo de tomada de decisão, né? Na organização de linha staff, portanto, há uma fusão entre a estrutura linear com a estrutura funcional, né? E, portanto, há uma coexistência entre as linhas formais e diretas de comunicação, né? E há uma separação entre órgãos operacionais executivos e os órgãos de apoio ou de suporte, que são os órgãos de assessoria. E, portanto, há uma estrutura de hierarquização versus especialização. Nós já vamos ver ali um modelo que eu tenho aqui na sequência. Quais são as vantagens de mesclar essas duas estruturas, tanto funcional quanto linear, né? Assegura uma assessoria especializada e mantém, portanto, o princípio da unidade única, né? Digamos assim, possibilitando com que tanto os presidentes, né, tanto o presidente quanto as estruturas intermediárias tenham assessoria para fazer o trabalho de forma mais especializada, porém, esses níveis de assessoria não entram junto com a estrutura linear que nós temos das organizações, ou seja, eles fazem parte de um órgão que não tem subordinação por parte dos órgãos mais abaixo e também não exerce
função de comando perante outras unidades. Simplesmente é um órgão de assessoria, ou seja, que vai ajudar a organização a crescer e a desenvolver determinados serviços ou prestar consultorias a nível de tomada de decisão, né? E, portanto, a atividade aqui é conjunta e coordenada, né, entre os órgãos de linha e os órgãos de staff. Quais são as desvantagens que nós temos dessa organização de linha e staff? Que há conflitos entre os órgãos de linha e staff, muitas vezes porque os órgãos de linha acabam acreditando que conhecem mais pela experiência que possuem sobre um determinado procedimento, e muitas vezes o órgão de staff está propondo uma alteração que pode trazer algum benefício para a empresa, mas há essa resistência, portanto, por parte dos órgãos de linha, por parte dos departamentos e mesmo dos operários que trabalham em linha de frente nessa estrutura hierárquica mais linear, como nós comentamos, né? E há, portanto, também dificuldade na obtenção e manutenção do equilíbrio entre a linha e staff, porque a linha vai estar sempre pensando em trabalhar o procedimento de acordo com a experiência que eles têm, e o staff vai sempre olhar para aquela relação de custo versus benefício, tentando trazer melhorias para a empresa no sentido de reduzir custos e aumentar, aí, portanto, a eficiência produtiva. Né? Então aqui a gente pode ver nesse modelo como que se estrutura. Nós temos aqui os diretores, né, que estão abaixo do presidente, que fazem parte dos órgãos de linha. Temos os gerentes que estão ligados diretamente ao diretor, né, e temos os operários que estão ligados ao gerente. Então o operário responde ao gerente, o gerente é o diretor é o presidente. Porém, no intermédio disso, nós temos dois órgãos aí de assessoria, né, um que assessora diretamente o presidente e outro que assessora os diretores, né, a nível, por exemplo, diretores departamentais, pode ser, né. Um exemplo, um órgão, por exemplo, de contabilidade, de assessoria ou de staff pode prestar apoio ao departamento de finanças, à diretoria de finanças e à diretoria de contabilidade da própria empresa, né, e servir como um órgão de staff e não ter poder de decisão, mas sim de indicar quais são os melhores procedimentos, né? É interessante a gente observar que aqui a gente consegue segregar, portanto, um nível de prestação de serviço mais operacional, né, dos órgãos de assessoria, e um nível mais de comando, que é um nível mais voltado aí, portanto, ao processo de tomada de decisão, tá certo? Aqui nós vamos ter, portanto, essa divisão que eu comentei aqui com vocês, né? Portanto, quanto mais os órgãos de staff estão próximos aos níveis operacionais, mais vai ser uma prestação de serviço especializado ou execução de serviço especializado, como, por exemplo, a contabilidade de uma empresa. Às vezes você não tem um órgão dentro da empresa que trabalha a contabilidade, você tem um órgão de assessoria, né, que nesse caso não é ligado à estrutura hierárquica da empresa, mas serve de prestador de serviço para a parte fiscal e contábil da empresa, né? E a nível institucional, quanto mais próximo lá em cima do gerente, né, geral ou da presidência, mais consultoria, assessoramento e aconselhamento e recomendação e suporte vai dar esse nível de staff, né, esse pessoal de staff. Por quê? Porque quanto mais você está próximo do presidente, mais decisões estratégicas são necessárias serem tomadas. Já quando nós estamos mais próximos dos níveis operacionais, é mais uma questão de prestação de serviço mesmo, um serviço mais rotineiro e operacional, como, por exemplo, a questão de emissão de notas fiscais e encaminhamento da parte tributária, como é o caso que acontece em muitas empresas de pequeno porte que usam esses órgãos de assessoria como uma empresa de contabilidade para prestar esse assessoramento a nível de prestação de serviços contábeis, né? Então, se a gente for observar aqui alguns aspectos e características entre linha e staff, a gente pode estabelecer o seguinte, que o papel principal na linha é de quem decide, enquanto que no staff é de quem assessora. Então, o staff ele vai assessorar o pessoal de linha, né? Enquanto que o pessoal de linha vai decidir acerca dos encaminhamentos, né? A atuação, né? O pessoal de linha é quem cuida da execução,
né, enquanto que o staff é quem presta consultoria e assistência para esse pessoal que cuida da execução. Né? Quanto ao tipo de atividade, na linha a gente trabalha com a questão do comando, da ação e do trabalho em campo específico, direto na empresa, enquanto que nos órgãos de staff a gente trabalha com recomendações, alternativas, e é um trabalho mais burocrático, de gabinete, no sentido do quê? De não tomar decisões, mas sim de prover relatórios e informações necessárias para a tomada de decisão, tá certo? Quanto à responsabilidade, os órgãos de linha têm responsabilidade tanto pela operação, né, pelo processo de produção e operação da empresa, quanto pelos resultados, enquanto que os órgãos de staff só têm responsabilidade pelo planejamento, né, dos resultados, no sentido de dizer, olha, se vocês tomarem esse tipo de ação, os impactos são esses. Portanto, é aquela estrutura de consultoria e sugestões de melhorias, como comentei com vocês. E, a nível de exemplo, nós temos um gerente de departamento, né, que é quem decide, né, e quem cuida da execução, quem cuida do comando e da ação que é feita diretamente lá no departamento dele, né, pela operação que o departamento faz pelos resultados, enquanto que nós temos um gerente de staff, pode ser, por exemplo, um gerente jurídico, né, eu poderia usar aqui um exemplo de assessoria jurídica, né, que vai assessorar no sentido do quê? De dizer se a empresa está cumprindo as leis, principalmente uma empresa, às vezes, que tem algum tipo de impacto ambiental, verificar se a empresa está com as conformidades necessárias a nível das ISOs, né, que são necessárias a nível de gestão ambiental, né, tanto vai dizer, olha, vocês têm que melhorar aqui, porque senão isso aqui não vai passar na auditoria, coisas desse tipo, portanto, que o gerente de staff faz. Ele faz o quê? Ele faz esse assessoramento, mas ele não vai lá e vai dizer, olha, você vai fazer desse jeito. Não, ele vai dizer, eu indico que você faça desse jeito porque ele é especializado nessa área, conhece dessa área, mas presta consultoria, portanto não é ligado diretamente às hierarquias desses departamentos, como o gerente de departamento é. Tá? Então aqui a gente pode exemplificar as três estruturas que nós comentamos aqui, né? A estrutura linear, como vocês já sabem, existe, portanto, lá em cima alguém que centraliza a decisão, temos os níveis intermediários e temos os níveis de execução, né? Enquanto que na estrutura funcional nós temos também o nível lá descentralizado, lá de tomada de decisão, porém a maior autonomia por parte dos gerentes intermediários a nível das funções, porque esses gerentes intermediários eles são responsáveis não especificamente por um departamento, mas sim por uma função específica dentro de um processo todo de produção. Né? Enquanto que na estrutura linha/staff, né, ou linha-staff, nós temos um diretor que é responsável tanto pelo staff, né, quanto pelo gerente, que é nesse caso uma estrutura de linha, porém esse staff não está ligado diretamente ao gerente e a assessoria também não. O staff pode ser dividido em vários níveis, obviamente nós temos um gerente, como eu falei, de estrutura jurídica, e temos uma assessoria jurídica que cuida da parte mais dos relatórios, enquanto que o gerente, portanto, faz aí as simulações que são necessárias a partir dos relatórios que são feitos pela assessoria. Portanto, vai existir uma hierarquia dentro do staff, né, de staff e assessoria, porém, essa hierarquia ela não vai existir a nível de linha. O gerente vai cuidar da execução, né, mas o staff vai assessorar o gerente, vai dizer, olha, eu indico que você trabalhe esse processo dessa e dessa forma, ao invés de fazer dessa forma porque está sendo mais custoso, ou porque vai implicar em algum processo aí que vai trazer alguma oneração para a empresa ou para o setor, né? E o órgão de assessoria que está a nível inferior, né, nesse caso ali ao nível do staff, que seria o gerente de operações jurídicas, como a gente usou aqui, né? Ele assessora o quê? Ele assessora o processo também de execução, só que ele não vai estar ligado diretamente ao supervisor ali da área de execução, da área de produção e nem ao gerente, ele só vai simplesmente prestar o serviço, né? Como é o caso dos órgãos de contabilidade, né? Das empresas de contabilidade. Elas fazem o quê? Elas prestam determinado serviço para que para que a empresa continue operacionalizando as suas atividades. E, portanto, ela presta assessoria, mas ela não faz, digamos assim, ela não toma a decisão dizendo você vai fazer assim a nível contábil, a nível fiscal. Ela só indica qual é a melhor alternativa diante das várias opções disponíveis, tá certo?
Mas, afinal de contas, levando todos esses tipos de organização em consideração, o que a gente pode ver que falta nessas teorias ainda? Né? Falta flexibilidade, porque as estruturas são muito estanques, muito rígidas. Há um conservantismo, ou seja, há uma visão ainda muito clássica dessas estruturas, dessas unidades de comando, né, de fulano responder a fulano, e aí isso fazer com que a comunicação não flua muito bem. Portanto, há essa parte de conservadorismo ou conservatismo, que a gente chama, de colocar, portanto, estruturas muito rígidas e muito, digamos assim, estanques, paradas e fechadas, né? Introspecção no sentido de olhar só para o próprio umbigo, né? Olhar só para a própria empresa, olhar para o próprio departamento, para as próprias estruturas e não pensar nas implicações de trabalhar isso tudo em conjunto. E também não há nenhuma preocupação por parte dessa estrutura de tipos de organização com relação às influências exercidas pelo mundo exterior, ou seja, e pelo meio ambiente no qual a empresa está inserida, né? Então essas aqui são algumas das críticas relativas a esses tipos de organização que precisam evoluir, como a gente vai ver aqui, para algumas estruturas mais voltadas à questão da utilização de trabalho por projetos, né, que é muito mais interessante porque você desloca as atenções de uma determinada equipe para a realização de tarefas específicas, ao invés de você ter toda essa estrutura estanque que nós temos aqui. A Google, por exemplo, ela trabalha muito essa questão da departamentalização por projetos, que a gente já vai ver agora nessa parte da departamentalização. Mas afinal de contas, o que é departamentalizar, pessoal? Departamentalizar é uma forma de fracionar, quebrar em pedaços, dividir, né, a estrutura organizacional em seções, diretorias, departamentos, coordenações, né, objetivando o quê? Agrupar determinadas atividades que possuem uma mesma linha de ação, uma mesma proposta, para aumentar a eficiência, o controle e descentralizar um pouco a autoridade e a responsabilidade. Essa divisão de trabalho ela pode ser em linha horizontal, né? Quando você tem, portanto, aí a quebra de um determinado departamento em várias subdivisões, ou quando você tem no sentido vertical, na cadeia de comando, né? Você tinha, por exemplo, um departamento que cuidava de uma determinada atividade, seja ela de execução e também a nível de pensamento, de planejamento, e aí quando você quebra isso, você acaba colocando no sentido vertical uma linha de comando, onde esse departamento vai ficar responsável por planejar aquela determinada área, por exemplo, de finanças, enquanto que você quebra aquele setor em um setor de tesouraria, para que você tenha, portanto, o controle de contas a receber e contas a pagar de forma mais efetiva. Então o departamento vai continuar lá em cima e abaixo dele tem uma seção ou um setor de tesouraria. Levando isso em consideração, nós temos aí uma divisão do trabalho no sentido vertical, tá certo? Eu já vou falar sobre essa questão de vertical e horizontal, tá? Mas quando que ocorre, portanto, a departamentalização? Sempre que há necessidade da gente aumentar a perícia, a eficiência, melhorar a qualidade do trabalho, né? E corresponde ao quê? A uma especialização de atividades e de conhecimentos. Tá? A departamentalização ela se faz à custa de um maior número de órgãos no mesmo nível hierárquico, né? Então, quando você departamentaliza, você quebra órgãos que estavam com uma estrutura mais unificada em várias outras estruturas, né? Vejam que quando a gente fala das especializações, elas podem ser vertical ou horizontal. Quando fala especialização, é essas departamentalizações, sejam elas a nível hierárquico ou sejam elas a nível horizontal, a nível de função, né? A nível de atividade. Então, quando a especialização vertical, ela se caracteriza pelo crescimento vertical do organograma, isso é, pelo aumento de níveis da empresa. Tá? Portanto, eu tenho um nível de gerência, eu tenho um nível de supervisão e eu tenho um nível de operação, né? Então, estou falando, quebrando aí a minha estrutura em especializações aqui, né, de níveis na empresa. Enquanto que a especialização horizontal, nós estamos tratando de níveis aqui de tarefa, níveis de atividades que vão ser desempenhadas
de forma mais segregada. Por exemplo, antes a gente tinha um nível, a nível horizontal, que cuidava de um produto específico. Aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi quebrar esse nível em uma estrutura vertical, colocando o produto acima e estabelecendo que vai ter uma linha de corte, uma linha de costura e uma linha de montagem, por exemplo. E aí eu faço por essa estrutura que era só do produto, que centralizava tudo nela, vai se dividir em 3 subseções, né, a nível vertical, mas essas 3 subseções acabam sendo horizontalmente também especializadas em cada tarefa, e portanto nós temos ao mesmo tempo uma especialização vertical e uma especialização horizontal a nível das tarefas, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos uma especialização horizontal, né? Temos aqui a empresa do Neco, que estava em estágio 1, por exemplo, né? Com as estruturas aqui todas unificadas, né, de tarefas A, B, C e D, tudo dentro do mesmo departamento, da mesma estrutura. Aí o que o Neco faz, né, quando ele percebe que ele precisa melhorar isso e descentralizar essa proposta, porque ele está tendo que cuidar de tudo num departamento só, ele faz o que? Ele segrega isso em 4 unidades separadas. Então, essas unidades vão ser responsáveis por determinadas tarefas. E é isso que a gente chama de especialização horizontal. Aqui, conforme a empresa vai crescendo, obviamente vai acontecendo, portanto, tanto a especialização vertical quanto a especialização horizontal. Aqui você pode observar que no início, no estágio 1, o patrão produzia, distribuía e financiava o processo. Aí depois, o que ele fez? Num estágio de evolução, que a empresa já cresceu um pouco, ele falou, não, eu vou cuidar da distribuição e do financiamento e vou colocar alguém para fazer a produção. Já coloca um empregado. No estágio 3, ele já só supervisiona e contrata o encarregado de produção, o representante comercial, o encarregado de finanças, para cuidar especificamente de cada uma daquelas áreas que estavam centralizadas antes, né? Uma área de produção, de distribuição e de financiamento. Aqui ele cria, portanto, 3 departamentos aí para cuidarem especificamente de cada uma dessas atividades. Então nós temos uma especialização vertical, no sentido de criar aí 3 níveis, que a gente tem o nível lá do patrão, o nível dos encarregados e o nível dos operários, né? E ao mesmo tempo também ele cria uma especialização horizontal, né? Pegando lá a atividade que antes era de produzir, distribuir e financiar, e criando 3 departamentos, um de produção, um de representação comercial e outro de finanças, tá certo? Então aí a gente consegue ver bem essa característica da especialização vertical e horizontal dentro das organizações. Pois bem, aí falando em departamentalização, nós temos vários tipos de departamentalização. Um deles é a departamentalização por função. Nós vamos ver cada uma delas, né? A departamentalização por função, como o nome já diz, é um departamento que é responsável por uma função dentro da empresa. Por exemplo, departamento de produção, departamento de vendas, departamento de finanças, né? Mas, afinal de contas, essa função, né, qual é o tipo de função que pode ser exercida? Tem várias empresas e várias estruturas, vai depender de como que a empresa atua. Por exemplo, uma empresa industrial, ela vai ter um departamento de produção, um departamento de vendas, departamento de finanças, enquanto que uma empresa atacadista, né, que vende aí para os supermercados, por exemplo, vai ter um departamento de compras, de vendas e um departamento de finanças. Já um hospital já não vai ter a mesma estrutura hierárquica, vai ter um departamento de clínica, né, para clinicar, para ter tanto as consultas, essas coisas, né? Vai ter um departamento de relações públicas, né? E vai ter um departamento de finanças, o de relações públicas no sentido de prover informações sobre a população, né, que está lá internada, ou mesmo para falar sobre quais os procedimentos o hospital realiza, e o departamento de finanças para controlar aí a questão do fluxo de caixa, né, do hospital. Então vejam que vai depender essa departamentalização de qual nível de atividade que a empresa atua, né? Podem existir diferentes tipos de departamentalização a depender de como que a empresa prefere se organizar. E aí a gente pode falar do downsizing também, que é uma coisa que eu vou falar mais lá no final, que é o enxugamento dessas áreas ou o aumento desses níveis hierárquicos, né? Se a empresa quer reduzir custos, ela normalmente faz o downsizing, que a gente chama, que é o enxugamento dessas linhas, né? Dessas unidades de comando, desses departamentos, no sentido de aumentar, portanto, a sua
a sua centralização de comando e também diminuir os custos, né? Quais são as vantagens da gente departamentalizar por função? A gente acaba agrupando especialistas, né, sob uma única chefia, garante o máximo de utilização das habilidades técnicas das pessoas e orienta as pessoas para uma única atividade específica, né, já que é por função. A desvantagem é que reduz a cooperação entre os departamentos, que cada departamento fica responsável pela sua área, pois exige forte concentração nas atividades específicas. E é inadequado quando a tecnologia e as circunstâncias externas são mutáveis ou imprevisíveis, porque aí é interessante você trabalhar por problema, que a gente chama, né? Tem um modelo que a gente chama de advocacia, que é exatamente no sentido de você pegar um problema e construir uma equipe ao redor desse problema para resolver. Então essa é uma das desvantagens de nós usarmos uma departamentalização por função, porque cada um vai ficar responsável pela aquela especialização ali, né? Aquela estrutura de tarefas que ele está designado a cumprir. Enquanto que você trabalha com grupos, né, ou projetos, como eu falei, você já tem uma maior flexibilidade com relação a isso, né? E consegue se adaptar a nível tecnológico com mais facilidade. E também faz com que as pessoas focalizem os seus esforços sobre suas próprias especialidades, não tendo uma visão sobre outros departamentos. Ou seja, eu estou ali naquele quadradinho. Lembram da crítica que foi feita também lá no filme do Charlie Chaplin? De você ficar tão focado naquilo que você sai dali, você está pensando naquilo só. E não pensa em outras implicações, em outros departamentos e como que outros departamentos podem trabalhar de forma harmoniosa para poder alavancar os objetivos organizacionais, né? Aí nós temos também um outro tipo de departamentalização, que é por produtos ou serviços. Aqui nós temos por produto. Então, nitidamente, nós temos lá o diretor e aí ele divide a linha de produção conforme o produto. Produto A, produto B, produto C, produto D. E dentro desses departamentos, né, de produto, nós temos as subdivisões, que podem ser setoriais. Aí um vai ficar responsável aí, portanto, por um determinado componente, né, do produto, o outro vai ficar responsável por outro componente e assim sucessivamente. Aí nós temos, por exemplo, a Electrolux, né, que poderia ser uma divisão por produto. Uma determinada estrutura fica responsável pelas geladeiras, outra pelos fogões, outra pelos micro-ondas, outra pelo lava-louças, né? Um dos grandes problemas aqui é que você vai precisar de várias pessoas especializadas para cuidarem do mesmo serviço, né? Em cada um desses departamentos, sendo que às vezes você precisaria de uma pessoa que montasse, por exemplo, os produtos na linha de produção em série ali, departamentalizada por função, e aqui não, aqui você precisa de 4, porque os 4 vão fazer a montagem em cada um dos produtos, né? Trabalhando de forma segregada os produtos. Aqui nós temos a nível de serviço, né, que tem, por exemplo, um banco, né, que aí ele vai ter a seção de contas, a seção de cobranças, a seção de câmbio, de cadastro dos clientes, de financiamento, né, de crédito imobiliário e tudo mais. Então, aqui, portanto, a gente pode também departamentalizar por serviços, né. Lá nós tínhamos o caso dos produtos, aqui nós temos os serviços. Quais são as vantagens de nós termos esse tipo de departamentalização? Né? Define responsabilidade por produtos ou serviços, facilitando a avaliação dos resultados e principalmente conseguindo identificar mais diretamente os custos envolvidos. Né? Há também melhor coordenação interdepartamental. Afinal de contas, aquele departamento vai ficar responsável por todo o processo de produção daquele produto, né? Há maior flexibilidade, maior facilidade de inovação e é ideal para circunstâncias mutáveis, né? No sentido do quê? No sentido de que precisa trocar uma peça da geladeira, não precisa mudar todo o processo produtivo, porque aquele departamento cuida especificamente da geladeira. Você não precisa readaptar todo o processo produtivo como se fosse em uma departamentalização por função, onde você teria a produção de todos os tipos de produtos em uma mesma linha de produção, né? Aqui não, aqui são segregado, né, essa produção. Desvantagens, esse enfraquecimento da especialização, né? Porque nesse caso aqui o produto ele vai ser montado do seu início ao fim dentro do departamento,
portanto, há uma especialização menor, onde a pessoa não é só responsável por uma determinada tarefa, mas sim pelo produto como um todo. Há também um alto custo operacional pela duplicação dos especialistas, como eu já falei para vocês, né, sobre a questão de você ter várias pessoas fazendo a mesma coisa em departamentos diferentes, porque são produtos diferentes, né, e contraindicada para circunstâncias estáveis e rotineiras. Né? Afinal de contas, se você tiver uma situação estável e rotineira, é mais interessante que você tenha uma departamentalização por função. Afinal de contas, os processos não mudam. Né? Aqui não, aqui há a possibilidade de dinâmicas mudarem, de novas versões dos produtos serem atualizadas e, portanto, não impactar a empresa como um todo, impactar só aquele setor, só aquele produto que está sendo alterado. Né? Aí nós temos uma que é também bem interessante, que é a departamentalização por localização geográfica, que nesse caso nós vamos ter uma divisão de operações, que vai cuidar da operação em determinadas regiões, e aí nós temos uma regional centro, uma regional norte, uma regional sul, e aí vai ter, portanto, as subdivisões, né? Aqui eu coloquei agência de Brasília, de Belo Horizonte, Manaus, Belém, Curitiba, né? Porto Alegre. Cada regional vai ficar responsável, portanto, por cada uma das agências na sua área geográfica de atuação. Isso aqui é muito interessante porque tem empresas que trabalham dessa forma, principalmente quando elas atuam com a venda de produtos, quando elas industrializam, e aí elas trabalham com representantes comerciais, né, no Brasil todo, por exemplo. E aí ela segrega a equipe em regionais, assim como nós temos aqui na localização geográfica, né? Interessante a gente observar vantagens desse tipo de prática de departamentalização. Facilidade para se ajustar às condições e necessidades locais ou regionais, obviamente, porque cada regional vai ter uma forma de operacionalizar isso de acordo com aquilo que a população local pede, né? Adaptar o seu produto ou a sua forma de atendimento àquelas necessidades locais. Organização territorial que permite uma melhor avaliação de lucro e desempenho ou de produto, no sentido de você conseguir identificar se uma determinada região está conseguindo contribuir mais para os resultados da empresa ou não, e verificar estratégias de poder melhorar isso ou encerrar determinadas operações em determinados locais. Isso é mais fácil para você conseguir identificar. Além disso, encoraja os executivos a pensarem em termos de sucesso do território. Obviamente que se você está como responsável por uma regional, você quer que aquela regional se destaque, né, perante a empresa. E aí há, portanto, essa grande vontade por parte dos executivos de terem, portanto, resultados para mostrarem eficiência dentro daquela região em que eles atuam. E também indicada para firmas de varejo, desde que certas funções como compras ou finanças sejam centralizadas, no sentido do que a venda pode ser descentralizada, que você vai vender, né, ou revender, distribuir o produto de forma descentralizada, mas na hora de comprar você compra centralizado para diminuir o custo, né, e a parte financeira também tem que ser mais centralizada para evitar que uma região gaste mais a nível de compras do que a outra. Então é interessante aí para firmas de varejo, desde que as vendas sejam descentralizadas por localização geográfica. E há também flexibilidade nas tomadas de ações por gerentes regionais que podem acompanhar as variações regionais sem problemas, né? Ou seja, há flexibilidade no sentido de adaptar a decisão também de como atuar naquela região, porque ele consegue acompanhar quais são as variáveis, os problemas, as situações que acontecem naquela região, diferente quando é mais centralizado, né? E você não tem, portanto, essa atuação mais regionalizada, porque aí você acaba criando um padrão e trabalhando aquele padrão para todo mundo. Aqui não, aqui você consegue trabalhar as especificidades regionais quando você trabalha por departamentalização por localização geográfica, né? Mas tem desvantagens também, né? Esse enfoque territorial acaba por deixar em segundo plano o tal do planejamento, né? E o controle como um todo. Por quê? Porque você foca muito no regional e esquece que existe, portanto, um planejamento mais centralizado que precisa também seguir determinados padrões. E esses problemas acabam acontecendo principalmente em marketing e na área de produção, né? No sentido do quê? No sentido de que você faz trabalha uma determinada
forma de marketing nessa localização geográfica, que talvez não seja a forma de trabalhar a promoção e a publicidade da empresa a nível geral. Né? E a questão de produção também, né? Ocorre principalmente na área de produção, em função de não ser, portanto, uma produção centralizada, né? Uma produção que aconteça, por exemplo, se ela acontecer de forma específica em cada região, você pode ter produtos com diferentes padrões, o que não é legal para a empresa se ela for produzir por localização geográfica, né? Por isso que quando se fala em fazer compras centralizadas, eu acredito que também a produção centralizada ela é importante, né? Para que não haja essa questão de produzir diferentes produtos com diferentes especificidades, né? Sendo que às vezes isso pode reduzir a qualidade do produto e impactar diretamente nos resultados da empresa. Né? E também temos a departamentalização por clientes, né? Um exemplo disso, as lojas de roupa usam muito isso, né? Onde você encontra um departamento feminino, outro masculino, outro infantil, e dentro desses departamentos várias seções, né? Seção de, por exemplo, no caso das mulheres, seção de perfumaria, lingerie, moda. No departamento masculino, uma seção de roupas e de calçados. No departamento infantil, uma seção de roupas infantis e de brinquedos. Então, tanto você pode ter aí essa departamentalização por nicho de cliente, por tipo de cliente que você quer atender. Tá? Quais as vantagens de termos essa departamentalização por clientes, né? O aspecto mais crítico da organização é a satisfação do cliente. Então, você organiza os departamentos de acordo com aquilo que o cliente quer. Isso é interessante. Também é indicado quando o negócio depende de diferentes características de produto que variam o tipo de acordo ao tamanho do cliente, né? Quando a gente tem loja de departamentos, é exatamente isso. Né, você tem, por exemplo, uma roupa que é muito diferente entre homens e mulheres a nível de tamanho, como calçado para homens e calçado para mulheres. Então é interessante você departamentalizar por tipo de cliente, porque aí você vai centralizar os tamanhos das mulheres em um lado e o tamanho dos homens em outro, né? E assim sucessivamente. Então é mais fácil de gerenciar quando você tem aí diferentes características que variam conforme o tamanho do cliente, conforme as especificidades desse cliente, né? E também permite a organização concentrar seus conhecimentos sobre as necessidades, ou seja, o cliente necessita de alguma coisa específica, é muito mais fácil identificar quando aquele departamento está setorizado, né? Ou seja, eu vou saber que as mulheres também querem um calçado daquele tamanho. Se eu coloco lá, porque estão pedindo calçados maiores, mas será que é para as mulheres? Será que é para as crianças? Será que é para os homens? Então, quando você está com essa departamentalização por cliente, você consegue identificar mais rápido aí as necessidades desse público, né? As desvantagens. As demais atividades da organização, produção, finanças, podem tornar-se secundárias pelo fato da preocupação com o cliente, né? Então, essas outras atividades acabam sendo só um apêndice da atividade principal, que são as vendas e a satisfação do cliente, né? Assim como algumas atividades, os objetivos da organização, como lucratividade e produtividade, também podem ser deixados de lado em função de simplesmente só satisfazer o cliente. Nós estamos dizendo não que sempre isso acontece, porque tem muitas lojas, departamentos que se dão muito bem dessa forma, mas é importante a gente olhar para que essas outras áreas que também são vitais e importantes na empresa não acabem ficando em segundo plano, né? Porque isso impacta nos nossos resultados e principalmente impacta aí na organização, né, da empresa como um todo. Nós temos também a departamentalização, que é por fase do processo. Aqui é aquela departamentalização que nós estudamos lá no Fordismo, né, e na teoria de Taylor e de Fayol, né, onde nós tínhamos a linha de montagem de um modelo Ford T, e a departamentalização ela acontece por setores, né? Primeiro o produto passa pelo setor de carroceria, depois ele passa pelo setor de painel, depois ele passa pelo setor de motores, depois pelo setor de bancos para colocar os bancos, depois para colocar as rodas e por fim sai o carro pronto. Portanto, a departamentalização aqui ela acontece por processo, né? Ou seja, por fase, conforme o produto, passa por dentro dessa linha de produção. É exatamente o modelo que nós vimos lá
no Fordismo, tá? Então, existe, portanto, uma departamentalização baseada nesse fluxo, né, de processo que nós temos aqui. Quais são as vantagens? Isso vai estar muito de acordo com aquilo que nós vimos lá na teoria, né, da administração científica e da administração clássica, né, da teoria clássica. Há um melhor arranjo físico, né, melhor disposição das coisas e melhor uso racional dos recursos, no sentido de recursos humanos e também recursos físicos, né, que nós temos de estrutura, né, utilização econômica da tecnologia, né. Afinal de contas, você usa um espaço para fazer, portanto, o processo em formato seriado, né? E ideal quando a tecnologia e os produtos são estáveis e permanentes. Obviamente, porque se você tiver que mudar todo o processo produtivo e a linha de produção, você vai ter, portanto, aí percalços ao meio do trajeto. Desvantagens. É contraindicada quando a tecnologia sofre mudanças e há, portanto, desenvolvimento tecnológico, né? Porque aí, nesse caso, as linhas de produção, esse negócio de entrar e sair ali, seguindo esse processo sequencial, não é algo interessante, porque vai acabar sofrendo alterações e vai, portanto, desestabilizar a estrutura desses setores ao qual o produto passa, né? Para poder ser cumprido, né? E sair como um produto final. E ocasiona também falta de flexibilidade e adaptação a mudanças exatamente em função disso, porque é mais difícil ter que mudar, já que existe toda uma estrutura de processo já estabelecida, né? Bem, temos também aqui a estrutura de departamentalização por projetos, né? Então nós temos um gerente que vai ficar encarregado do projeto e dentro desse projeto existem as equipes, que pode ser composta por diferentes tipos de pessoas, o engenheiro do projeto, o engenheiro de compras, um de controle de projeto, né, outro contador, outro chefe de execução, portanto várias pessoas com diferentes expertises, com diferentes know-hows, ou seja, conhecimentos, vão integrar essa equipe para desempenhar um determinado projeto. Quando esse projeto é finalizado, a equipe se desintegra e um novo projeto é feito com outras equipes e você acaba integrando diferentes equipes ao longo do processo. Isso é muito interessante e é uma das tendências na atualidade de trabalhar através de projetos, né, e através de equipes com esse modelo que eu já comentei com vocês anteriormente, que é o modelo adocrático. Quais são as vantagens que nós temos de trabalhar por projetos, né? É ideal quando a concentração de recursos é grande e provisória e quando o produto é de grande porte, né? Ou seja, há uma concentração de recursos, mas vai ser usado para aquela finalidade. Então, você consegue trabalhar com gestão de projetos, assim, que é mais, portanto, direcionado a resolver aquela situação ou empenhar aquele determinado projeto. Né, orientada para resultados concretos, resultados do projeto, né, da execução do projeto. Ideal quando há datas e prazos de execução bem definidos. Adaptação ao desenvolvimento técnico. Ideal para produtos altamente complexos. E desvantagens. Concentra pessoas e recursos em cada projeto provisoriamente, né? Portanto, há uma concentração de pessoas para aquele projeto, e aí se houvesse outras atividades, você acaba não tendo aí, portanto, a concentração das pessoas para outras atividades, somente aquela atividade daquele projeto em específico. Quando termina um projeto, há indefinição quanto ao outro, a gente não sabe em quais outras equipes vai participar, como que vai ser outro projeto, que outro projeto vai participar, então essa é uma desvantagem. Né? Há também a descontinuidade e a paralisação, no sentido do término do projeto, se fica ocioso, né? Parado ali, aguardando um novo projeto. E há também imprevisibilidade quanto a novos projetos, a gente não sabe quando vai acontecer de ter um novo projeto, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, não se sabe, portanto, essa pode ser uma desvantagem, né? Dependendo aí de como os projetos, qual é o fluxo que esses projetos seguem dentro da empresa. E também a angústia dos especialistas quanto ao seu próprio futuro, afinal de contas eles estão envolvidos em projetos, então eles acabam atuando temporariamente naquela atividade, dão seu suor para aquela atividade, mas de repente paralisam e tem que aguardar uma nova atividade, né? E aí isso acaba trazendo angústia no sentido de não ser um fluxo contínuo, como uma departamentalização, por exemplo, por função, como nós vimos anteriormente, né? Aqui é interessante nós observarmos que há como nós departamentalizarmos de forma combinada, ou seja, depois de a gente ter falado de todas essas estruturas de departamentalização, vocês podem ver que num primeiro nível a gente tem uma departamentalização funcional, onde há essa divisão por função, né? Ou seja, há uma divisão financeira, uma divisão de produção, uma divisão de marketing, aí depois
Dentro da divisão de produção, nós temos uma departamentalização por produtos, onde vai ter um departamento de motores, outro de eletrodomésticos, outro de geladeiras. Aí dentro do departamento de eletrodomésticos, a gente tem uma departamentalização, por exemplo, por processo, onde vai ter, portanto, uma linha de início, né, que nesse caso seria aqui de enrolamento, né, uma sessão de enrolamento, depois uma sessão de pré-montagem, depois uma sessão de montagem, depois uma sessão de finalização, portanto, é envolvido aqui na questão de processo. E, por fim, nós temos uma departamentalização funcional novamente, onde o setor de pré-montagem está dividido entre o planejamento e o controle dessa pré-montagem. Tá? Então, nós podemos, dentro da estrutura departamental, usufruir aí de vários tipos, né, de combinações de departamentalização dentro da estrutura hierárquica da empresa. Então é interessante vocês observarem essa imagem e pensarem que outros tipos de estruturas que a gente pode construir mesclando esses tipos de departamentalização que foram mencionados aqui, tá bem? Bem, por fim, apreciação crítica, né? O que a gente consegue perceber depois de tudo que nós conversamos? A departamentalização ainda é o critério básico para as empresas se estruturarem, portanto ainda muitas empresas, e é muito usual a departamentalização dentro das organizações, né, seja do setor público quanto do setor privado. E apesar de existirem critérios mais recentes, né, como eu já falei aqui, da gestão de equipes e tudo mais, não se descobriu ainda uma melhor maneira de racionalizar a organização das empresas, né? Mesmo a organização por equipes, que foi o que eu falei, né, o modelo adocrático, né, não conseguiram substituir inteiramente os critérios de departamentalização. Ainda é necessário ter algum tipo de hierarquia e de departamentalização dentro das empresas para elas funcionarem, né? O departamento, ou também conhecido como unidade organizacional, ainda prevalece, apesar de todo o progresso que nós temos dentro da administração, tá? Por fim, é interessante a gente observar que as empresas elas têm se utilizado muito do downsizing, que foi o que eu falei, da eliminação de processos que são considerados desnecessários e, portanto, tem feito um enxugamento das estruturas, né, departamentais existentes. Então, é uma tendência e é uma apreciação crítica no sentido de que as empresas já têm observado isso e têm visto que é necessário enxugar um pouco essas hierarquias e trabalhar em hierarquias mais horizontais. E também os processos de engenharia têm modernizado e revitalizado as empresas, muitas vezes não usando o processo de downsizing, mas modernizando e revitalizando os processos para que eles não fiquem tão burocráticos ou tão centralizadores, né? Porém, uma outra situação que tem surgido muito, né, que é benéfica para as empresas, mas maléfica para os funcionários, é o outsourcing ou a terceirização que tem acontecido também. No sentido do quê? No sentido de fazer com que as pessoas que estão ligadas diretamente à empresa sejam mandadas embora e haja contratação terceirizada de pessoas que não vão fazer parte da estrutura hierárquica da empresa, né? Mas vão ser geridas aí por empresas terceirizadas que vão ser contratadas para prestar determinado serviço dentro das organizações. Então isso também é uma apreciação crítica porque já é uma tendência à terceirização, né, para a redução de custos e, portanto, o enxugamento da estrutura organizacional das empresas. Bem, basicamente é isso. Eu acho que hoje, né, falamos aqui várias coisas sobre os tipos de organização, sobre os tipos de departamentalização, desde as vantagens e as desvantagens de cada um deles, né, cada uma das estruturas. Vocês podem verificar isso de forma mais pontual dentro do nosso livro, do Chiavenato, né, Introdução à Teoria Geral da Administração, e fazer uma leitura, portanto, dessas implicações todas que eu falei, com características mais analíticas, de forma mais pormenorizada. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e eu te vejo na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.